Muito bem, pessoal, bem-vindos a mais um Papo de Corredor aqui no DW. Eu sou Dagoberto Fagundes e estou aqui na presença incrível dos meus companheiros podcastais. João Varela de Lima. E aí, pessoal? E aí? Isabela Piccoli. E aí, pessoal? Tudo bem? Tudo bem. Posso dar aquele recado antes? Por favor. Então, pessoal, para você que está acompanhando os nossos podcasts semanais, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o joinha e aqui em cima tem o QR Code para você baixar o DW grátis, exclusivo para vocês que são corretores de imóveis. Recado está dado. Bem lembrado, Isa. Obrigado, hein? Que bom. Quero agradecer também a equipe da MWM, dando suporte técnico. Martin, obrigado. Galera, hoje uma querida, né? Muito simpática, como diz a minha amiga Isabela, uma moça pautada, né? Ela, Andrea Passos, bem-vinda. Muito obrigada pelo carinho, obrigada pela recepção, obrigada por todos os cuidados. Maravilha. Toda a atenção. Galera, ela estava quase me vendendo o imóvel aqui. Eu A precisei bichinha começar. é porreta, hein? Olha. Precisei começar esse podcast logo, senão o bolso já ia pro beleléu. E daqui ela pulou pro outro lead ali. Então, Já também quase vendeu pro João, né? Mas era um produto excelente. tenho Olha certeza. só. Maravilhoso. Tenho certeza. Maravilhoso. Né, João? É isso aí. Esse era o meu medo. Já fica a dica para os demais corretores que estão nos assistindo, que aqui os clientes já são da carteira da Isso aí. Andrea Passos, Olha aí. Vai A dar corretora. a corretora. Legal. Andrea, que você é uma ótima corretora, a gente já percebeu. Tá? Mas conta pra gente um pouquinho, o que você fazia antes de ser corretora? Conta a sua vida. Certo. Sabe que eu me inspiro muito no Cortella. Conhece Cortella? Sim. Tem um trechinho... Mário Sérgio Cortella. Exato. Tem um trechinho que ele fala assim, ó... Você tem tempo? Mas é com uma voz assim, ó... Você tem tempo? Verdade. Bom, antes de falar de tudo isso, que não é pouca coisa, mas também não é muita, né? Sou uma jovem menina ainda, né? Com muito caminho pela frente, né? Quero agradecer o espaço, quero agradecer o convite, parabenizar vocês pelo trabalho incrível que vocês fazem. Desde que eu conheci, eu me apaixonei pelo trabalho de vocês e vocês estão mais presentes na minha vida do que vocês podem imaginar. Uau! Olha só, maravilha. Desde o início. Caramba. Dá uma pausa aí, depois eu volto nesse ponto. Vamos costurar essa história. Aí, é assim que a gente gosta. Bom, sou gaúcha, sou de Pelotas, nascida e criada toda a vida, que nem dizem em Itajaí, né? No Rio Grande do Sul, e tive algumas formações técnicas antes de vir para Santa Catarina. Inclusive, essa que você fala já andou de capacete, de coturno, de uniforme, como técnica em eletrotécnica. Tá de brincadeira. Não, minha primeira formação técnica foi eletrotécnica. Jura? Legal. Sim. Existe em Pelotas, que é um polo estudantil, existe um centro, né, que hoje é o IFES, mas na época era, antigamente, Escola Técnica Federal de Pelotas, depois passou a se chamar Cefet e agora IFSU, né, igual a rede toda. Sim. E lá é um mercado, né, uma produção em massa de técnicos, né, em diversas áreas, edificação, eletrotécnica, eletricista, enfim, entre outros. E meu pai também e aí, por insistência familiar, também vou ser, né? Não queria, mas fui. Aí gostei da ideia, gostei do curso. Trabalhei por um tempo com geração de energia elétrica numa concessionária no Rio Grande do Sul. E depois acabei indo para a área comercial. Na verdade, eu trabalho desde criança, quando dava aula de matemática para colegas no colégio. Só surpresas. Só surpresas. Aí penso eu, né? Gostei desse esquema aí de elétrica, de engenharia. Acho que eu me daria bem fazendo uma engenharia, pensei, né? Sempre gostei de cálculo. Né? Não pode ser muito normal, né? A pessoa que gosta muito de cálculo, né? Aí o que eu fiz? Vamos começar a engenharia? Vamos. Na cidade em que eu morava, não tinha. Então pensei, vou fazer matemática. Que daí, quando eu me mudar dessa cidade, eu aproveito as cadeiras. Né? Lógico. Óbvio. Por que não? Por que não? Fiz 2 anos de matemática.
Gente do céu. Socorro! Licenciatura em matemática. Parabéns para quem se formou. Caramba! Mas eu imagino o quanto isso não deve te ajudar hoje na tua empreitada como corretora de imóveis, né? Também. Essa parte da licenciatura, né, como um todo, a área da educação, sempre foi algo que me chamou muito a atenção, né? Uhum. Mas não vingou. Quando eu me mudei da cidade para iniciar a engenharia, não aproveitei as cadeiras, me dei mal. Não adiantou, meu plano foi por água abaixo. Tá, então vamos começar de novo, né? Vamos tentar a engenharia de novo. Uhum. Aí passamos para a engenharia industrial madeireira. Caramba. Aí a gente, né, vida adulta, Sim. trabalha, concilia com os estudos. Tem horas que tu não consegue fazer as duas coisas. Lógico. Principalmente, e infelizmente, se a faculdade for federal, porque aí tens aula de manhã, Sim. de madrugada, à tarde, no feriado, Caramba. trabalha como, né? O dia é só 24 horas. Né? Exatamente. Então tá. Aí eu voltei para minha cidade e comecei a trabalhar numa escola de inglês, na área comercial. Bom. E ali, Uau! tudo conectado, né? E ali ali eu descobri um mundo muito diferente, um mundo de empreendedorismo, um mundo de educação, um mundo onde a gente realizava sonhos. Porque hoje falar inglês não é algo somente falar inglês. O inglês ele está conectado com diversos propósitos de diversas pessoas pelo mundo, né? É carreira, é realização pessoal, enfim, é uma série de coisas. E ali dentro eu comecei a crescer, a ter o meu time comercial. Trabalhávamos de uma forma muito bacana, era uma vibe muito legal, muito, muito joia. Até que começaram o processo de abertura de franquias. E aí eu fui convidada a abrir uma franquia. E na época, olha que interessante, vou chegar em Itajaí agora, tá? Tá. Chegar em Itajaí Estamos viajando contigo. daqui a pouquinho. Uhum. Lembra quando eu trabalhava como eletrotécnica nessa concessionária de energia que eu contei para vocês? Sim. Então, Sim. da época da nossa formatura, algumas pessoas, nós fomos todos juntos, assim, tipo, os formandos, os colegas foram de bando, que nem a gente fala, né? E tinha um rapaz que trabalhava junto com a gente e que a gente ficou bem próximo, assim, um amigão. E aí, nessa época, ele se mudou de lá e veio para Navegantes. E ele me contou, ó, na época do Orkut, tá, gente? Tá. Meu Deus do céu. 2003, 2004. Foi ontem, né? É. Mas parece que faz 50 anos. Mais ou menos isso, né? Aí tá. Aí ele, pelo Orkut, André, olha só, tu nem sabe onde eu tô em Santa Catarina, aqui é muito bacana, trabalho do lado de Itajaí, tem porto, nanana. Só coisa boa ele me falava da região. Uhum. E eu, vou pesquisar, né? Aí fui pro Google Lógico. e tal. Itajaí tem praia, é uma cidade plana, eu não gosto de cidade sobe e desce, tipo Lages, assim, sabe? Uhum. Porto Alegre também, assim, Sim. não gosto. Pelotas não, Pelotas é plano também, gostei. Perto do mar, né? Uhum. Show. Tá bom, um dia vou aí te visitar, falei pra ele, né? Tá bom. Passaram-se uns anos, e quando eu fui convidada a abrir a minha franquia, eles me perguntaram, onde tu quer abrir? E eu, cara, eu quero abrir numa cidade que tenha praia, que seja plana, que seja calor e seja em Santa Catarina. Eu quero Itajaí. Itajaí já tem uma pessoa. Eu, não acredito. Tem o fulano, que ele e a gente meio que competia, assim, porque eram várias escolas, Uhum. comercial, Uhum. a gente meio que competia com um número de vendas, né? Sim. Natural de toda empresa. E eu disse, o fulano que faz tantas matrículas e tal, eu disse, ele. Eu, putz. Caramba. Tá, 2 semanas depois, André, olha só, tem uma ótima notícia para te dar. Eu, Sim, o fulano foi dispensado. Itajaí tá livre, tu queres? Nossa, Olha só. Quero é minha. Então, tá tudo certo. um caminho feito. Feito. Aí eu vim para cá dia 20 de maio de 2012. Exatamente. Fez 9 anos semana passada. Eu vi que tu fez um post muito legal Que sobre legal. isso. Aí vim parar aqui, Santa Catarina. sem nada estruturado, totalmente tudo novo. E aí eu comecei a minha empresa aqui. Vim eu e um sócio, na época. Nós abrimos a escola. A escola era uma graça, era um mimo. Hoje, na atual sede, é um café. O dia que vocês forem em Itajaí, passa lá para tomar um café. Maravilhoso lugar, ficou muito bonitinho. E eu fiquei com a empresa durante 7 anos e meio.
Aí, em meio a algumas coisas, né, ele acabou saindo da sociedade, algumas decisões pessoais, e eu continuei sozinha. Só que franquia tem os seus detalhes, né? Franquia é algo que hoje tu estás, mas daqui a pouco pode vir um novo regimento, alguma nova normativa, né? E você tem que cumprir também um checkpoint, Exato. uma meta. Uma série de necessidades, né, que a franqueadora acaba estabelecendo. Afinal, tu tens um modelo semelhante a um padrão, né? Que nem McDonald's. O McDonald's aqui tem que trabalhar igual o McDonald's de lá, Lógico. né? Mesma coisa. Aí aconteceram algumas situações internas de mudança do próprio regimento em que eu fui convidada a receber uma nova sociedade. E aí eu recebi 2 meninas na nova sociedade. Só que aí eu comecei a avaliar algumas questões, assim, sabe? Quando tu tá num momento de decisão, onde tu pensa assim, será que é isso? Será que eu não devo olhar um pouquinho pro lado? Você começa a pesar as coisas, né? Sim, exatamente isso. E aí, nesse meio tempo, eu pensei, e agora? 7 anos e meio depois, o que eu vou fazer, né? Dá uma dúvida. E eu comecei a pensar, o que eu tenho hoje que eu rapidamente poderia utilizar das minhas próprias habilidades e que eu já poderia gerar algum caminho rápido, fácil, simples e que gerasse recurso, né? Sim. Cara, eu me comunico. E ela é a tua área? Mais relacionada à comunicação, a alguma interação lá na escola? Eu sempre fui comercial. Ah, sempre Fui comercial. comercial. Ah, legal. Sempre, toda a vida. Sempre comercial. Eu fazia um pouco de administração, mas te confesso que não gostava. Meu brilho estava no comercial. Sim. E aí eu pensei, né? Bom, eu tenho relacionamento, eu gerei muito networking nessa época. Desde que eu comecei a me envolver com diversas coisas. Me envolvi com a Associação Empresarial de Itajaí, dos núcleos da própria associação. E isso te gera muito contato, né? Aí eu pensei, cara, eu vendo tudo. Eu não tenho nenhuma restrição para vender, né? Eu estou no mercado imobiliário. Só um pouquinho. Acho que tem um norte aí. Num polo que tava o boom, né? O boom. Pera aí, eu acho que tem uma indústria forte aqui na região, né? Só um pouquinho que eu acho que vai dar certo. É verdade. Não sei se todos sabem, eu sou casada e o meu marido, a primeira profissão dele foi corretor de imóveis. No Rio Grande do Sul, em Pelotas. Ah, então tu já tinha um pezinho ali. Tu sabe que a gente nunca falou disso? Nós nunca falamos disso. Nunca. Quando me deu essa sensação assim de o que eu vou fazer, eu comentei com ele. Eu acho que corretor de imóveis, eu me vejo. E ele disse assim, é só fazer, porque eu ainda cresci. É só transferir para cá, que na época ele não tinha transferido, ele não usava mais, não fazia mais nada, né? Que legal. Então vamos fazer assim, tu transfere para cá, a gente faz uma página no teu nome, eu administro, eu faço tudo, tu não faz nada, e eu trabalho. Fechou. Nasce a Andrea Passos, a corretora. Que legal. 2018, exato, para ser mais preciso. Maravilha. E aqui estamos. Uma E bela aqui história. estamos. Que legal. Show. Antes da Isa soltar, que ela tá louca pra soltar mais uma pergunta aí, não esquece de beber seu vinho, hein? É verdade. Ah, Porque a gente nem gosta de falar, né? Vocês me cortem, por favor. Vocês digam, Andrea. A gente quer mais é que Precisamos. você fale. Fica tranquilo. E aprecie o vinho também, com certeza. Andrea, me falaram que você é uma mulher que não tem medo de nada. E se der medo, vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo. Com certeza. Medo de nada. Eu tenho algumas restrições, mas não é medo. Se tiver que enfrentar, eu enfrento. Entendi. Que é de barata. Ah! Eu pensei que ela ia falar da cremalheira, de alguma coisa assim, de altura. 0. 0, 0, 0. E aqueles apartamentos que ficam fechados muito tempo, às vezes tem uma barata lá. Tem, aí eu olho para elas, se eu estiver sozinha, eu digo, é eu e tu aqui. Vai rolar uma Ou você foge, ou você vai morrer. Ou cliente, por gentileza, você poderia matar essa barata pra mim? Né? É mais ou menos por aí.
Mas é a única coisa que eu tenho, assim, ó, pânico. Ah, eu também morro de medo de barata. Não suporto. Mas eu enfrento. Se eu estiver sozinha, eu enfrento. De boa, de boa. Me encorajo não sei de onde e vai. Assim Segura mesmo. na mão de Deus e vai. É. Mas ela não pode fugir, porque se fugir, até eu não descanso até encontrar. Não, e a barata, acho que não é tanto medo que as pessoas têm, mas é o nojo, né? É um nojo, uma coisa assim. uma repulsa. Exatamente. Ô, André, eu vou te fazer mais uma pergunta para encaixar aqui. A gente voltar um pouquinho aqui no lance lá da tua história. Faça. O que você comentou até? O DWV ele fez parte, você comentou, do início. E aonde que foi o momento que você encontrou que fez a parte da parceria contigo? Ótima pergunta, porque tem tudo a ver. Quando eu comecei, quando eu decidi, na verdade, e escolhi ser corretora, eu não sou corretora por acaso. Eu sempre gosto de falar isso. Uhum. Eu acho que há muita diferença com profissionais que não têm o que fazer, então vamos fazer corretagem, e profissionais que decidem se doar para. Eu sou essa profissional. Eu não caí de paraquedas, eu decidi ser. E quando eu decidi, eu desenhei um tipo de corretora que seria diferente no mercado imobiliário. E eu sempre me questionei assim, cara, por que as pessoas precisam estar numa imobiliária se elas não são pessoas independentes? Porque a imobiliária ela é composta de várias pessoas independentes lá dentro. Eu não vejo a imobiliária como algo que alguém precisa me cobrar, que alguém precisa estar em cima de mim para saber o que eu fiz ou deixo de fazer. Eu acho que a imobiliária é uma estrutura, é um suporte, mas cada um ali dentro é uma mini imobiliária. Eu enxergo assim. Aí eu pensei, cara, eu gosto de trabalhar com construtora. Essa história de ter que estar fazendo captação desses imóveis velhos, sujos, antigos, burocráticos, embaraçados, cara, não é pra mim. Eu gosto do negócio leve, descomplicado, desburocratizado, sabe? Pra coisa fluir. Aí eu pensei, tem um monte de construtora aqui na volta. Eu vou começar a me aproximar dessas construtoras, eu me torno especialista naquele produto, consigo trabalhar de uma forma muito mais efetiva com algo na planta, que eu sou apaixonada por construção civil, sempre fui. E aí eu começo a fazer com que o meu trabalho seja nessa linha. Aí eu pensei, vou começar a fazer, né, essa aproximação e tudo mais. E aí eu comecei a ir nas construtoras e eu sempre trabalhei em lançamento. Tanto é que o primeiro imóvel que eu vendi foi um imóvel na planta. Olha, que legal. E nesse meio tempo eu estava no plantão da D6. Se a Cíntia Vieira estiver me assistindo, Cíntia, um beijo para você, querida. Estava no plantão do Suncoast e aí, pelo direct, o Diogo me contatou. E aí a gente começou a conversar. Conversamos, e ele me mandou a versão para eu testar, para eu conhecer e tudo mais. E desde que eu acessei, eu sempre acessei. Nunca mais eu parei. E foi assim, foi instantâneo a conexão, porque ali eu tinha centralizado tudo que eu já queria fazer. Então aí foi que começou o nosso amor. Nosso relacionamento. O nosso Que relacionamento. legal. Que show. Legal. Muito bom. Muito show. Tinha dedo do Diogão, então, nessa história aí. Pra te ver como ele foi certeiro também. Foi numa Sim. corretora que realmente comprou a ideia do DWV, né? Viu o potencial da ferramenta e desde sempre está com a gente sempre manteve contato, né, André? Eu lembro que pelo menos, eu acho que eu falo contigo há pelo menos 1 ano e pouco já. Sim. Né? Isso aí. Ali pelas mídias sociais, etc. Início do ano passado, né? Foi. Um pouco mais de um ano. Isso aí. Então, Eu costumo escutar bastante o seu nome aqui dentro. A Ander curtiu, ela comentou. A Isa sempre comemora e comenta comigo isso Ô, aí. louco, que medo. Vai que é alguma coisa assim, aquela Andrea. Não, pode Não, ter é certeza só- que não. Só positivo. Coisa boa, fico feliz. Ô, André, mas olha só. É verdade que você é super good vibes, mas se te tirar do sério, é caos, gritaria e confusão? Porra. Ô, louco. Falaram aqui que tu é Quem good será? Que Quem tu, será? que tu é Quem good será? vibes, mas se te tirar do sério, caramba. Então, eu sou muito good vibe, sou assim, ó. As minhas músicas preferidas são reggae, pra vocês terem uma noção. E só que assim, eu
não gosto de injustiça. Eu sou muito justa. Eu não gosto de... Desculpa. Eu não gosto... O que é, o que não é, não é. Então, assim, se tiver que brigar, eu brigo. Brigo mesmo. Não nessa linha aí. Defende que a seus pessoa... ideais. De né? caos, gritaria e confusão. Não, a pessoa, confusão não. A pessoa exagerou. Deu uma aqui, né? exagerada, amiga. Amiga, tu deu uma exagerada. Pega leve. Mas, sim, a gente acaba defendendo, com certeza. Com certeza. E já aproveita responder a pergunta clássica nossa aqui. Você já falou da tua primeira comissão, né? A gente sempre pergunta aqui como que você gastou a sua primeira comissão. Boa pergunta. Então, a primeira venda foi algo muito, muito inusitado. E, cara, fiquei muito feliz, tá? Muito feliz mesmo. Foi para uma amiga. E, voltando, antes de eu te responder, eu vou costurar, tá? Eu gosto de fazer eu gosto de fazer arrumar o terreno antes de dar a resposta. Vamos render o bloco. Quando começou todo o projeto da Andrea Passos, enfim, eu comecei a pensar, cara, eu preciso seguir gente que me dê informação, né? Tipo, preciso estudar essa galera que está aí no mercado há mais tempo, que eu possa aprender com eles. E se tem uma coisa que eu gosto é de estudar. Eu adoro estudar. E comecei a seguir algumas pessoas. E uma delas é o Guilherme Machado, que alguns corretores sabem, seguem, outros não são muito, né? Enfim. E o Guilherme Machado, ele tem uma linha de atendimento sensacional. Ele tem toda uma metodologia, todo um processo de atendimento, né? Que, para mim, deu muito certo. E aí, na época, comecei a seguir ele nas redes sociais, enfim, e aí ele lançou esses cursos, sabe? Curso digital e tal. Ele, lancei um desafio 30 dias, vendo um imóvel em 30 dias. Eu não tinha vendido nada até então. Eu acabei de me tornar corretor e disse assim, eu preciso, né, estudar, vamos lá. Eu disse, vou comprar esse curso. Aí comprei o curso, comecei a fazer. Então, ele dá um passo a passo de 30 dias, com várias atitudes e exercícios para que tu possa fazer a tua venda, né? E uma coisa que às vezes a gente não lembra e que às vezes a gente acaba ficando num limbo, o corretor, ele às vezes tem momentos que a gente fica num limbo, não sabemos para onde ir. Só que isso é muito claro para mim. Os clientes estão no nosso celular. Os clientes estão aqui. Eu não preciso gerar campanhas e receber leads para ter cliente. Porque o cliente é tua amiga, é o teu vizinho, é um amigo que daqui a pouco tu não falou essa semana, mas que tu tem contato, né? E ele fala muito isso, do networking, do relacionamento, né? E aí, e uma das tarefas era pegar o teu telefone e, assim, fazer operação mandioca, que nem eu falo, né? Cavar para colher a mandioca. E aí ele fala isso do networking, do relacionamento, que tu tem que falar para todo mundo que tu é corretora. Todo mundo tem que saber que tu é corretora agora. Tá bom, vamos lá, né? Vamos fazer isso daí. E aí, nesse meio tempo, cheguei nessa minha amiga, começamos a conversar e tal. Fechei em 15 dias. Meu primeiro imóvel a partir dessa meta, né? Meta cumprida. E aí o desafio era fazer um vídeo dando o teu feedback, né, de como que foi a aplicação do método. E aí tu concorria a participar de um evento com ele em São Paulo, que é o QR Summit. E com tudo pago, mais uma grana na tua conta. E, enfim, né, e o ingresso na área VIP. Aí eu ganhei em primeiro lugar. Danada. Então vamos para São Paulo. Aí emendamos São Paulo e Rio, foi uma viagem bem bacana. E, na época, essa venda era um produto Minha Casa Minha Vida. E Minha Casa Minha Vida, tu recebe uma parte e recebe a outra algum tempo depois, né? E aí, tem isso. Porque, como é um processo de financiamento diferenciado, tem que fazer a contratação do grupo, é um pouquinho mais burocrático. E aí a construtora, muitas vezes, retém parte da comissão, porque até sair isso, pode ser que dê alguma zebra. Não é nada mais fácil vender Minha Casa Minha Vida, né? Do que alto padrão, né? Não é. É tão difícil quanto, né? Para quem vendeu, para quem vendeu já Minha Casa Minha Vida, a gente vende qualquer coisa. De verdade. De verdade. Porque o processo ele é muito detalhista, né? Ele tem muita informação. E qualquer falha é um cliente que tem um ticket muito justo. Então, assim, ele não tem nada sobrando para daqui a pouco, se tu passou um valor errado, ele depois cobrir. Errou e pode dar uma zebra, né? Então, é um cuidado muito grande que a gente tem que ter.
E aí, enfim, aí parte eu utilizei para pagar contas. Outra parte eu utilizei para começar a fazer meus investimentos. E aí, Legal. então, foi um dinheiro muito bem-vindo, muito bem aplicado. Te bom. respondendo agora. E tu sabe que um colega teu perguntou aqui, quando é que vão sair as 7 vendas em um dia? Tu já até sabe quem Ô, louco, já sei quem é. Estamos trabalhando e organizados para que isso aconteça. Me aguarde. Até conta pro pessoal que, na verdade, de corretora autônoma, hoje você está numa grande imobiliária, né? André, Sim. fala um pouquinho dela, Sim, por favor. falo. Eu atuei como autônoma desde que eu iniciei, né? Agradeço imensamente alguns convites que eu tive, inclusive de construtoras, de imobiliárias da região. Sou muito, muito, muito grata aos convites recebidos, porque a gente que é autônomo, a gente tem uma... É como se a gente tivesse meio que uma carcaça assim, um pouco mais rígida, porque a rua nos ensina muita coisa, né? Apesar de ter um rostinho assim, maquiado. Angelical. A rua nos ensina muita coisa. E isso acaba fazendo com que a gente tenha um know-how maior do que, muitas vezes, o corretor que já está inserido numa imobiliária numa certa zona de conforto, né? Não que seja melhor ou pior, não é isso. Eu sempre achei que é questão de perfil. Ser autônomo não é uma escolha, é questão de perfil. Tem pessoas que, por mais ferramentas que elas tenham para ser autônomas, talvez elas não tenham o mesmo resultado do que se estivessem dentro de uma imobiliária. Isso para mim é muito claro. E depois de um tempo, passado aí 2020, que foi um sucesso de vendas para muitos colegas, para mim não foi diferente. 2020 foi um ano excepcional. Em meio, voltando um pouquinho a algumas casas, lembra que eu comentei que eu tinha bastante relacionamento, me envolvi com a Associação Comercial de Itajaí, núcleos e tudo mais? Sim. Lá dentro eu conheci uma pessoa que foi fundamental para hoje eu estar na Imóvel, que é o Ranieri. Beijo, Rani. Sério, Olha Rani? Aí, Rani. O Rani me fez um convite junto com o Dani, onde nós sentamos para tomar um café. Um dia era no feriado até agora, nesse ano. Foi feriado em fevereiro. Algum feriado ali que eu não vou me lembrar qual. E aí nós começamos a conversar e aí rolou um convite. E eu fiquei mega... Tipo, o que eu vou fazer agora, né? Porque a Imóvel... Um beijo, Imóvel. Eu amo vocês. Eu tinha em mente uma forma de trabalho de maneira autônoma que, muitas vezes, quando eu conhecia a imobiliária, eu não me encaixava. Porque as imobiliárias, a grande maioria, trabalham num formato muito antigo. Num formato que não é o que eu penso sobre corretagem. Então, o meu foco hoje são pessoas. Eu atendo pessoas, eu sirvo pessoas. E, às vezes, a imobiliária não pensa dessa maneira. E quando eu conheci a Imóvel, eu comecei a entender como que eles trabalhavam, com a presença digital fortemente que eles sempre tiveram. Rolou uma química. Sabe quando rola? Sabe, Isa, quando rola? Da match, né? Deu match. E aí isso veio só para somar-se. Então o convite foi aceito, estamos juntos desde o finalzinho de fevereiro desse ano. Que legal. Fazendo um trabalho aí juntos. E com uma super novidade, né, Isa? De estarmos mais presentes em Itajaí. Então, nós estamos é verdade. ampliando o nosso corpo. Até então, só Balneário Camboriú, no prédio Sky, ali na 1500. E agora, já, em definitivo, temos o time Itajaí. Então, nós teremos, muito legal. Nós teremos um espaço físico em Itajaí também, né? Onde nós já temos a equipe, já estamos atuando, já estamos vendendo. Show. E só sucesso. Já respondeu uma pergunta que veio aqui no Instagram, porque tem muito corretor interessado nessa história de que vocês estão já em Itajaí e estão angariando, estão pisando em território. Mas você nem sabe se ela pode comentar o assunto, Isa? Mas eu tenho meus informantes e eu vou lá conferir se eu posso falar ou não. Eu não falo o que eu não posso falar. Eu mandei um áudio para os meninos hoje à tarde. Eu falei, gente, o pessoal está muito curioso com essa questão da abertura da Imóvel em Itapema. Então eu falei, posso perguntar para a Andrea? Pergunta o que tu quiser. Deixa ela dar spoiler, deixa ela falar. Não vou falar.
Não vou falar. Enfim, Vou falar estão em Itajaí, já Sim. fixados. Sim, estamos. O nosso lugar físico eu vou deixar em off, não vou falar ainda. Um charme. Um charme. Verão, no futuro, daqui a pouco, vai acontecer. Eu só posso dizer que vai ser num lugar fantástico. Vai ser num prédio maravilhoso, com uma vista lindíssima. E vocês já estão convidados para irem tomar um café, um vinho Uau. conosco. Com certeza. ideia Nossa. muito Primeira Estaremos mão. lá. Com certeza. honra. Obrigada. E, te respondendo, sim, estaremos em Itapema em breve. Uhul! Imóvel em Itapema. Mais uma imobiliária topíssima nessa cidade. A gente fica muito feliz quando uma imobiliária nova, principalmente com essa essência de trabalho que a Imóvel tem, abre as portas aqui, porque é o nosso berço, né? Cara, Então, eu falo sobre elevação de mercado, né? E eu acho que é isso que eles trazem, né? Assim como outras que a gente recebeu aqui também de alta qualidade. Enfim. como tu fala, João, sobe a régua. Subir a régua. É um pouco do que a gente quer fazer também, que o pessoal fala que a gente tenta subir a régua, a Imóvel também Verdade. tem essa... Padrão, né? É. André, te perguntar aqui rapidamente, você comentou que uma imobiliária que você trabalhou, enfim, ou as outras imobiliárias, muitas vezes tem um padrão mais retrógrado, né? Mais antigo, o processo interno. O que é isso para você e o que é uma visão mais moderna de uma imobiliária? Só um detalhe, né? Eu nunca trabalhei em outra além da Imóvel. Tá, Sempre foi a Imóvel. Foram alguns convites que eu recebi. entendi. Né? Mas você teve conhecimento do funcionamento Isso, e tal. exatamente. O que para mim é uma imobiliária que hoje não está no movimento de subir a régua? Eu uso muito essa expressão. Eu acho que o nosso papel, o papel de vocês, é para justamente elevar o nível de atendimento, de excelência, né? E todo mundo trabalhar de uma forma mais moderna, com mais eficiência, com mais eficácia. Para mim, hoje, o que não se encaixa ou que não está coerente com o momento que a gente vive são imobiliárias que muitas vezes não têm uma presença digital bem definida. Eu acho que isso é muito importante. Sim. Isso conversa muito com a forma que eu me posiciono. Porque quando eu comecei, eu não tinha site, eu não tinha referência nenhuma. Então, quem é a Andrea na fila do pão? Isso era uma pergunta que eu me fazia diariamente. O que eu preciso fazer para não ser mais a Andrea na fila do pão, né? E a forma que eu encontrei, e sou muito grata às redes sociais, porque isso foi um impacto muito grande para as minhas vendas de 2020, foi justamente o Insta. O Insta me proporcionou isso, né? Então, quando tu te posiciona de maneira digital, verdadeiramente, não uma coisa fake, né? Isso faz com que as pessoas que essa informação está chegando, elas consigam se conectar contigo. E essa conexão vai gerar venda, sim. Isso é consequência. Ah, Andrea, mas tu não vende para todo mundo. Não, eu não vendo para todo mundo. Cada um está num momento da sua vida. Mas daqui a pouco a pessoa está me acompanhando hoje, que daqui a 2, 3 anos, por já saber quem eu sou, e ela confirma essa informação dia após dia, isso vai acontecer. Então, assim, presença digital eu acredito que seja muito importante. Não tem como a gente não estar de uma maneira verdadeira dentro do digital, sabe? E eu acredito muito em pessoas. Eu sou aquela pessoa que acredita na humanidade. Que bom. Ainda. A gente está carente de pessoas como você, que acreditam Eu acredito. na humanidade. Verdade, verdade. Eu acredito em você. E acreditando nas pessoas, eu acho que o ambiente em que eu estou inserida precisa pensar com os meus valores também. E tem ambientes que não bate, são outros valores, trabalham de uma forma... Vou dar alguns exemplos. Algo muito engessado com, por exemplo, com alguns preconceitos, com homofobia, com essa coisa hierárquica de eu sou o chefe, tu é uma funcionária, então para tu chegar em mim, tu tem que falar com o A, com o B, com o C, sabe? Cara, isso não existe. Não existe mais. Pelo menos para mim. Lógico. E eu acho que a gente está no momento de tomar escolhas, fazer escolhas, né? A gente escolhe. E eu escolhi. Que legal. Tu tocou nesse assunto do preconceito, né? Casou com uma pergunta que eu recebi aqui no Instagram, falando sobre a atuação das mulheres no mercado imobiliário, né? Tu já sentiu alguma dificuldade por ser mulher? Olha, Isa,
eu nunca me posicionei enxergando dificuldades por ser mulher. Eu acho que a mulher hoje ela enfrenta diversas situações dificultosas no dia a dia. Porém, eu acredito que o nosso posicionamento ele precisa estar bem claro, sabe, do que a gente quer. Porque hoje eu estou inserida num mercado bastante masculino. E eu já venho de outras atividades que também eram com muitos homens. Eletrotécnica, por exemplo, nós éramos em 3 formandas numa turma com 30. Eu imagino que, que a é maioria verdade. eram colegas homens, né? Homens. E matemática também. Matemática, a mesma coisa. Nós éramos a minoria. Então, assim, eu nunca enxerguei de uma forma desigual, sabe? Porque eu sempre me posicionei como igual. Eu nunca... Ai, não, lá é um monte de homem, então eu fico aqui no clube da Luluzinha. Eu nunca fui assim. E essa pessoa deve ter perguntado isso porque te conhece, tá? E casou com essa questão ali do preconceito que tu comentou. Mas, só acrescentando uma informação, eu acredito muito que, não só no mercado imobiliário, eu acho que as mulheres elas precisam sempre se posicionar. Se posicionar, porque muitas vezes o abuso, a fala mais grosseira, o convívio tóxico, a gente poderia ficar aqui 3 dias falando disso. Nossa. Meu Deus, é muita coisa. Vem de criações onde muitas vezes hoje a gente não para pensar, mas a gente tem que parar para pensar. Por que as pessoas agem como elas agem, né? E aí a gente poderia entrar num papo filosófico muito doido aqui e falar que, cara, a gente precisa fazer o nosso papel, tendo um posicionamento também como mulheres empoderadas. E isso já diminui boa parte de tudo que poderia acontecer. E aí a gente não deixa que aconteça. Existe, óbvio que existe. Mas a gente se posiciona para que isso não aconteça. Eu acho que é uma questão de tomar o espaço, né? Eu acho que é muito justo e muito interessante. Porque todo mundo espera uma atitude de uma sociedade, uma atitude de uma equipe e de um time, né? Se todo mundo se posicionar, e é claro, os outros que respeitem também o espaço para quem quer se posicionar, é o equilíbrio perfeito, né? Sim, com certeza. Com certeza. E aí a gente consegue contaminar todo mundo que está junto, né? Às vezes porque geralmente esse tipo de comportamento vem de homens. Mas não só de homens, mulheres também têm esse comportamento de preconceito com mulheres e mulheres, né? Rivalidade, né? Isso, só eu tô aqui, então tu veio pra cá, tu quer tomar meu espaço. Uma brilha mais que a outra. Isso, a minha roupa é mais bonita que a tua, o meu cabelo é mais liso, enfim, Isso coisas tão assim. pequeno, né? Tá ficando tão pra trás já de quem tá afim de avançar, né? Exato, exato. E uma boa convivência com pessoas que elevem a régua diminui drasticamente esse tipo de comportamento. Olha, eu vou até te falar que a gente está vivendo numa bolha aqui, porque a gente tem uma equipe feminina incrível aqui no DWV e a gente está recebendo corretoras que a gente está ficando assim, eu não vou falar apaixonado, porque talvez estou exagerando, mas a gente está ficando encantado, né? A gente está ficando assim... Eu me inspiro muito em vocês, porque é encantador ver como vocês são guerreiras e lutadoras com toda essa dificuldade. Então é um grande prazer estar recebendo vocês aqui. A gente recebeu também a Cíntia, a Karina. E o nosso primeiro podcast. Foi, né? Com a Fran. O primeiro, Tua colega de imóvel. A Fran Halber. Exatamente. Maravilhosa. Gente, ele vai ser meu cliente. Falando piada. na Fran, a Fran mandou uma perguntinha pra ti. Olha aí. Querida Fran, um beijo. André, qual o maior desafio da nossa profissão no teu ponto de vista? O maior desafio é fidelizar o cliente. Eu enxergo dessa forma. A fidelização é o maior desafio. Porque nem sempre essa pessoa tem um histórico de quem tu é. Quem é a André na fila do pão? Novamente, essa pergunta. E aí tu tem que ter um trabalho muito grande para fazer com que essa conexão aconteça num período curto. Porque uma coisa é tu trabalhar com uma carteira de clientes que já te conhece. Pessoas que, de alguma forma, já te acompanham, que tu foi indicada, que tu recebeu um contato de alguém, né? E que aquele cliente vai ser atendido por ti. Ótimo, maravilha. Às vezes até alguém faz a propaganda de quem é aquele corretor, sem nem tu ter aberto a boca ainda, né?
Agora, quando a gente trabalha bem posicionado no digital, a gente recebe uma demanda muito grande de novos clientes, né? E isso está sempre se renovando. Então, qualquer Google que vocês derem, vocês vão cair no site da Immobile, por exemplo. Dê um Google, você vai cair no site da Immobile. Ou é só escrever imóveis em Balneário Camboriú. Immobile. Imóveis em Itajaí. Immobile. Exatamente. Logo em Itapema também, né? Immobile. Logo em... Spoiler. Tenho mais coisas para contar. Ah, Olha então... só, queremos saber. Guarda essa informação, depois a gente volta. E aí essa ideia de tu te conectar com a pessoa, de tu criar esse vínculo, tem que ser muito rápido, porque se tu não for assim no começo, ele vai achar que tu é mais um. E aí daqui a pouco tu pode fazer um baita atendimento com aquele cara, tu pode ser a melhor corretora para a vida dele, para ele parar de ficar pulando de galho em galho, e tu não conseguiu essa conexão no início. Então, assim, a fidelização eu acredito que seja o ponto crucial. Já que a gente está falando de fidelização, vamos falar de cliente? Vamos. Será que o cliente mais difícil da tua vida foi aquele cara do plantão do MESC? Você tá com informações privilegiadas, hein? Eu converso com muitos corretores, né, Dago? Por favor. As notícias Sim. andam. Foi aquele cliente do plantão. Foi aquele. Mas o que ele fez contigo? Ele te tirou a paciência? Na verdade, relato verdadeiro. Se alguém estiver trabalhando no FBI, na polícia, alguma coisa assim, já fica com o meu feedback aqui para ir atrás desse cliente. Eu acredito que ele seja uma pessoa com algum problema Gente, eu acho que de golpe. Eu acho que eu já ouvi essa história antes. Mas tem mais de um, tá? Inclusive, hoje, no nosso grupo, a gente conversava sobre mais de um. E eu conheço os dois, na verdade. E esse senhor, ele ia todo final de semana tomar café, te alugar, querer comprar apartamento? Na verdade, assim, nós nos conhecemos no plantão e papo vai, papo vem. Atendi ele como um cliente em potencial, Sim. né? E até tu descobrir que focinho de porco não é tomada, né? Tu vai conversando, Lógico, tu vai, né? faz Nutrindo. parte do- acreditar. Tem que acreditar, obviamente. Como é que eu vou chegar pro João e dizer assim, João, realmente tu tem dinheiro para comprar? João, me mostra teu extrato bancário para ver se tu tens o dinheiro para comprar. Tem dinheiro. Então, assim, Tem, muito tem um desafiador. Geraldinho, né? Geraldinho. É muito desafiador tu conseguir, muitas vezes, tu tá ali na emoção e, ao mesmo tempo, tu quer ajudar a pessoa já te contou a vida dele, já te mostrou foto, já te falou o que as filhas fazem, já te contou toda a vida. Toda a vida. Ou seja, cara, o cara tá me falando tudo aqui. Aí, eu, muito precavida que sou, fui pro Google ver se realmente metade do que ele falava era verdadeiro. Se essa pessoa existia. E era. Estava lá, estavam lá todas as informações, condizente com o que ele tinha me dito. A gente visitou 300.000 apartamentos. 300.000. Eu, junto com o meu querido parceiro Dilvan, que também atua em Itajaí, nós estávamos juntos nessa emboscada. E aí, resumindo a história, gente do céu, assim, ó, tempo assim, ó, árduo, porque assim, a gente, quando o cliente precisa de algo específico, tu precisa ser muito específica no que tu quer. Então, quando tu cai numa parceria, por exemplo, André, eu tenho esse apartamento que tu precisa, tá aqui, não sei o que, não, mas ele quer sacada na churrasqueira. Não, mas a sacada é lá no quiosque, lá embaixo. Não dá. Então, tu tem que estar com os olhos do cliente para encontrar esse imóvel. Porque senão, daqui a pouco, o cliente olha para ti e diz assim, o que é isso que tu tá me mostrando? Não foi isso que eu te pedi, né? Tem essa situação também. E aí, em meio a parceiros, a visita em construtoras, a diversos apartamentos que a gente entrou, todos em Balneário Camboriú. Ele elevou o ticket de um valor, ele subiu. Todas as buscas que nós tínhamos feito foram por água abaixo. Volta-se do zero para buscar novos imóveis. Ele ganhou uma grana de um dia pro outro, assim. O golpe tá aí. Cai quem quer. Ai, quem que é? André, você sabe, assim, ó, como eu falei para vocês, eu converso com inúmeros corretores todos os dias. Essa história já não... Eu já ouvi essa história antes. Esse cliente começa com a letra R. São dois clientes que começam com a letra R. Vamos fazer um... Como é que diz?
Uma blacklist. uma marapuca pra ele, vamos pegar ele, porque olha, esse cara baixa em muita gente. Dá um Gente, são exposed. 2, tá? São 2 que começam com a letra R. Os 2 começam com a os letra dois? R. É, Sim. eu ouvi de um, Então, corretor, fique atento. esse cliente com a letra R, Com mais de 60 anos. Sim. sim. Olha Ambos. só. Olhos da onde que ele é? claros, olhos claros. Um é do Sul e o outro é do Paraná. Beleza, galera. Já tem Tá, Já tem uma o recado ficha. tá dado. Não. É. E depois desse caso, você já conseguiu analisar mais um Marapuca que você conseguiu sair ou não? Ou esse caso aí é mais único? Cara, foi único, porque eu sou muito abençoada com todos os clientes que eu atendi. Eu só tenho que agradecer, assim, porque eu não tenho rolo, treta, abacaxi, pepino, salada de fruta, eu não tenho nada disso. É tudo muito de boas. Flui, que é uma maravilha. Queria te perguntar também sobre esse lance que você comentou aí, sobre a subida de ticket. Isso é normal? Existe assim do tipo, eu tô falando até de um bom cliente, um cliente que vai converter, né, numa venda. Acontece do cliente que ele se deparou com um imóvel que interessou e ele vai atrás de novos recursos e acaba mudando o perfil do imóvel? Raramente. Raramente. Assim, existe uma variação, mas ela é pequena. Esse caso em específico quase que dobrou o valor. Entendi. De 1,5 a gente passamos para 13,5, sabe? Entendi. Dobrou o valor Sim, do sim. imóvel. Era algo Surreal, sim. É, surreal. Tá. Andrea, mas isso é impossível de acontecer? Não era impossível. Na situação que a gente estava comentando agora desse cliente específico, ele tinha algumas negociações para serem concretizadas no outro estado. Então, assim, eu sabia que isso podia acontecer. Mas a gente sabe que não é R$50, né? Lógico. Sim. Então, assim, hoje o cliente que ele investe no imóvel de alto padrão, nesse ticket, ele pensa muito, ele é pé no chão. Ele não vai sair simplesmente, agora eu quero isso porque daqui a pouco eu vou morrer, então eu quero aproveitar meus últimos meses de vida. É meio uma situação bem pontual mesmo. Lidar com a vulnerabilidade, né? Eu acho que isso é um dos desafios da profissão. Sim. Você tá vulnerável, querendo ou não, tu estás lá no plantão de vendas e Sim. o cara entra e Sim. você tem que, como eu falei, tem que acreditar. Sim. Né? Sim. O vendedor tem que acreditar. O Tem- corretor tem essa exposição, né? O João agora me fez lembrar de uma situação, não digo que foi um atendimento complicado, mas de uma situação que eu me vi numa situação muito complicada com uma família, ano passado. Posso contar? Pode, claro. Deve. Gente do céu, Queremos as dores e os sucessos. Eu né? adoro quando ela fala, gente do céu. eu nunca fui tão xingada na minha vida por um cliente. Caramba. Tá brincando. Sim. Eu não era culpada, tá? Já vou falando. Tá bom. Eu não tinha culpa. Não levei xingão por honra aí da profissão e por não piorar as coisas, mas eu não tinha culpa de nada. Não, a situação foi que quando a gente lida com o cliente, dependendo do ticket, dependendo do perfil do cliente, né? São vários detalhes que impactam na negociação. Quando tu está com um cliente de alto padrão, um cliente que tem potencial, ele tem recurso. É mais folgado, sabe? Então ele está mais de boa, ele vai sentar, ele vai conversar, vai tomar um café, vai tomar um vinho contigo, a gente vai sair para conversar, vamos almoçar junto. Vai rolar isso, sabe? Quando a gente fala de um cliente que muitas vezes é primeira moradia, que mora de aluguel e está fazendo a primeira compra do seu imóvel da vida, tu lida com outras coisas, além da compra do imóvel. Tu vai lidar com crenças familiares. Tu vai lidar com, será que eu mereço ter a minha casa? Tu vai lidar com muito mais coisa. Porque o cliente de alto padrão, ele é bem resolvido. Ele trabalha, ele já tem outros investimentos, ele é um cara que tem acesso a informações. Lógico. A inteligência emocional dele está em outro nível já. Exato, ele é muito mais, ele tem muito mais tranquilidade de tomar uma decisão de risco. Porque quando a gente fala da compra de um imóvel, a gente está falando de um investimento com certo risco, né? E nessa família, se ela estiver me assistindo, um beijo para você, você sabe que é você.
Eu amo vocês. Mas elevou o nível do teu profissionalismo, Com não foi? certeza, Ah, com então, certeza, já com valeu. certeza. Nós estávamos na negociação e desde o início até a concretização de eu entregar a chave na mão deles, eles não acreditaram. Eles não acreditavam que estava acontecendo. Que legal. Não acreditavam. Eles choraram quando a gente Isso entrou na casa. É trabalhar com sonhos, né? E nesse meio tempo, nesse bolo todo de informações, quando a gente fala de financiamento, eu tenho bastante tranquilidade para falar de financiamento, porque eu já fiz alguns. Então, o financiamento, ele exige que tu entenda dessas informações. E, meu Deus, esses bancos vivem mudando as regras e mudando coisas, e taxas, e novos benefícios, e não sei o que, não sei o que lá. Isso deixa as pessoas muito confusas e inseguras. Então, o nosso papel, primeira coisa, o corretor tem que entender de financiamento imobiliário. E tem corretor que se pela por esse Claro. assunto, né? Gente, financiamento imobiliário não é papel somente do correspondente ou do banco. A gente precisa atender o cliente e o cliente está conosco. Tem que entender de taxa de juros. Algo simples. Eu não digo que tu tem que ser especialista em financiamento, não precisa. Porque quem é especialista em financiamento é o correspondente bancário. Mas, no mínimo, tu precisa ter um pouco de mais de informação do que o cliente para ajudar ele. Lógico. Porque senão ele vai pegar na mão de quem? O cara lá de alto padrão, ele chega no banco, que ele tem já no seu Itaú da Vida, Santander, Bradesco, né, conta Van Gogh, essas coisas assim, Prime. cartão Black, conta Prime. Ele chega lá e ele só diz, eu quero financiar a parte do meu imóvel. Tá aqui, 35 milhões disponível para o senhor. Ok. É isso aí. Um perfil mais econômico, não é assim que funciona. E aí a gente lida com uma série de informações, inclusive valores apertados. Ou seja, ele tem mais suporte, né? O cliente de alto padrão, né? Com certeza, com certeza. E aí, no meio dessa situação toda, algumas informações não ficaram tão claras a partir do correspondente que nós visitamos para o cliente. Estava eu, o cliente, a esposa não estava no dia, e a peça fundamental numa negociação é a mulher. A mulher equilibra o homem. Lógico. A mulher equilibra o homem. E ele estava muito nervoso. Saímos de lá com uma folha, com todas as informações anotadas, com tudo necessário. Ele chegou em casa, reportou a esposa e alguma informação ficou dúbia. E aí deu um mix de dúvida de valores. Só que o valor, né? Ele teria deixado passar, mas a esposa foi lá e... Isso. Olha aquele detalhezinho. Exatamente. E aí se deram conta de que uma informação que não estava bem clara, ficou clara. E essa informação mais clara envolve valores, né? Lógico. E esses valores, quando a gente fala de financiamento, a gente não consegue parcelar, é à vista. Vai ser ali o financiamento imobiliário, o ITBI, registro de imóveis, né? Isso tudo é à vista. Jesus. No grupo que nós tínhamos, nós três, este cliente só faltou fazer um voodoo com a Andrea. Como assim? Tudo pra ti, né, André? Sim. Caramba. Aí na hora, eu ouvi tudo. Não, gente, vamos, né? Calma. Calma, porque já está quase concretizando, né? Aí ela me chamou no privado e disse assim, não responde no grupo. Porque eu sei o marido que eu tenho e ele está nervoso. Tá bom. Aí saí, não falei nada, né? Fiquei quieta. Mas ele soltou um pouco os cachorros dele? Muitos. Ele falou muita coisa ali. Muita coisa. Muita coisa bem agressiva. Que deselegante. Muito. Foi bem rude. Aham. E eu relevei, passou. No outro dia, conversei com ela, comecei a tratar tudo com ela, né? Segui, continuei com ela. No dia em que nós fomos assinamos, e eu fingi como se nada tivesse acontecido, para não piorar a situação, né? Lógico. Aí ele me pediu perdão, chorou, judiaria. Me pediu desculpa, disse que estava muito nervoso, que era uma decisão muito importante na vida deles, e que ele estava muito confuso com tudo, e que ele não poderia ter falado o que ele falou, porque eu era a única pessoa que estava ajudando eles naquela decisão. Então, assim... Mas que legal que ele Esperamos. encontrou uma âncora em você. É. Né? No final das contas, ele entendeu Uhum. o que o profissional, o que o corretor tem que fazer é ser uma âncora pro cliente. Né? Maravilhoso. Foi emocionante. Maravilha. Show de bola. E você comentou essa questão do cliente, você está mais preparada que o cliente, né? Então, você acha que o cliente ele tem que te ver como mais inteligente que ele, tipo, na questão dos imóveis, mais preparada, mais conteúdo, mais resposta, mais resolver
do que ele? Hoje o cliente ele tem a informação na mão, né? Ele chega afiadinho, né? Ele chega pronto, ele muitas vezes sabe de detalhes daquele imóvel que nem tu sabe. Porque se é um agenciamento que o João fez e a Andrea vai apresentar esse imóvel para outro cliente, eu não sei dos detalhes que tu viu lá no dia que tu agenciou, né? Eu vou ter que te perguntar, e às vezes um tempo, correria, às vezes vamos, sabe? Não acredito que seja nessa questão de inteligência, mas eu acredito que seja de informação e resolução. O cliente ele precisa disso. Aham. E o mercado não está preparado para isso. Nós evoluímos na tecnologia, mas o mercado imobiliário não está presente dessa mesma forma, sabe, João? Então, o que eu percebo é que diversos corretores de imóveis esperam com que as coisas caiam do céu. Esperam que a construtora fale como que aquele empreendimento é num treinamento. Esperam que alguém venha falar de financiamento imobiliário, sabe? Porque eu acredito que tudo está disponível. Basta a gente dar um Google. Mas a gente tem que querer. E isso dá trabalho. E muitas vezes nem todo mundo está disposto a isso. Condensar a informação hoje já vale. Já tem um custo, né? Exato. Exatamente. Exatamente. O cliente está ali em casa, ele deu um Google, ele já pesquisou tudo que ele podia ali, e aí às vezes ele pensa assim, nossa, eu estou indo para um corretor que às vezes tem mais possibilidade, né, de saber as coisas ali, e só que, como você falou, não é isso, né, que pega ele, é a questão de ele ver você como um solucionador, né? Exatamente. E também tem o detalhe da gente, o que a gente mostra no digital, ser realmente isso pessoalmente, né? Senão, fake news. Você Desculpa. é o que você posta, né, André? Esses dias eu tenho alguns mentores e uma das minhas referências aí do mundo digital, que é a Clara do Vale. A Clara fala muito da gente ser intencional, né? O que tu posta tem que ser intencional, tu não pode postar bobeira. O Insta ou a rede social que tu usa como ferramenta de trabalho não é lazer, é a tua empresa. O que está ali tem que ser visto de uma forma empresarial, né? E ela fala muito sobre essa questão da gente, quando tá online, perguntaram esses dias para ela, eu não gosto de ficar postando essas coisas de ostentação. E ela sempre fala, né? Ostentar é aquilo que você posta que você não vive. Agora, se você está bebendo esse vinho é de verdade, você comprou, você pagou por ele, por que você não pode postar? Se você anda com um carro X ou Y, o carro é seu, você pagou. Por que você não pode postar? Isso não é ser ostentação. Ostentar versus viver o que você tem, o que está no seu cotidiano, né? Exato. Agora, se eu vendo um apartamento frente mar com uma vista maravilhosa, com uma mobília lindíssima, por que eu não posso postar? Verdade. Eu vendo isso. Eu vivo isso, né? Estamos aqui presentes, tomando um belo vinho, conversando entre amigos. André, esse papo tá ficando muito profundo. Né? Tá? Eu tenho essa tendência, tá? E a gente já tá ficando aqui emocionado e inflamado, né? Com os ânimos do coração e tal. Mas assim, te falar que a gente quer fazer uma pergunta, tá? Uma pergunta mais leve aqui, tá? Uma brincadeira, porque esse papo pode continuar e quem sabe um podcast número 2, tá? Com você, porque a gente entendeu aqui que o assunto é sério e profundo. Não tá pra brincadeira, né? Essa mulher é corretora real. Tá, mas assim, brincando um pouquinho agora, tá? Se fosse um empreendimento, tá? Que empreendimento que você seria? Desde que seja um DWV. Pode escolher o lugar? Claro. Tá. Então eu vou ser um super lançamento que não está ainda disponível, da Thalita, Frente Mar. Caramba. Isso é um mega spoiler. Mega spoiler. Em breve no DWV. Não esperava menos. Legal, bacana. legal. André, fala um pouquinho pra gente. Uma pessoa que é importante pra você, uma inspiração. Você arranhou alguma coisinha ali, mas aqui fazendo a pergunta direta. Minha mãe é minha inspiração. Mãe sempre é a inspiração. Ela tá lá no Rio Grande do Sul? Sim, está lá.
Inspiração Legal. de mulher, de garra, de alegria. Cara, pode estar a chuva que tiver, pode estar o problema que tiver, a minha mãe tá sempre alto astral, alegria, pronta para te receber. Legal. Que massa. E tu não é diferente dela, né, André? Porque você é uma pessoa super agradável. Obrigada. A tua companhia é muito legal, é muito gostoso. A gente começa a conversar quando vê... Passou, Foi. né? Aham. Obrigada. Obrigada, isso. Vou fazer uma sugestão. Aquela pausa? Tudo bem? Tocou o interfone? Sim. É? Então, vamos fazer a pausa para a pizza. Ah, tem pausa? Olha, que chique. Martin não tá aqui para bater. Tá aqui. Ei, chegou a pizza? Ah, tu não tava aqui para bater. Todo mundo já bebeu. Eu não vou mais servir vinho pra isso. Né? Você me respondeu uma inspiração, muito bem. Sim. Um lugar. Itajaí. Olha, rápida. Por quê? É onde eu escolhi viver, escolhi criar minhas raízes aqui, escolhi ser a profissional que eu sou. Minhas Muito escolhas. Legal. Um sonho. Conhecer o Egito. Ó. Ah, Você sabe que é perigoso lá, né? Ah, vai com medo mesmo. vai com medo mesmo. Toda mulher que vai pra lá, ela tenta ser comprada, né, pelos árabes. Ah, é? Não sei. Sim. Sério? Sério. É? Sério. Aham. É bom que você vá com o marido, né? Pra me proteger. Exatamente. Eles costumam oferecer camelo, enfim, em troca. Tomara que eles não ofereçam muito dinheiro. Vai senão que- até aceito. Vai que, né? Mas eu fiquei tão feliz do lugar, tu falar de Itajaí, né? Tanto que quando eu passei o briefing aqui para os meninos, eu coloquei assim, Andrea Passos, gaúcha, raiz e peixeira com muito orgulho, né? Sim. Catarina de coração já. Catarina de coração. Nossa, Itajaí me acolheu assim de uma forma única. Porque é uma cidade pequena, com cara de grande, mas ela é pequena. E tem muito disso em Itajaí. Balneário não tem tanto, mas Itajaí tem, assim, quem é ela, de que família ela é, sabe? Sim, tem. Porque todo mundo se conhece em Itajaí. Todo mundo se conhece. E isso, querendo ou não, acaba criando uma certa dificuldade de tu estar inserido, né? Tanto é que quando eu vim com a escola, eu levei um tempo para as pessoas saberem que eu era a Andrea, que eu era da escola de inglês e tal. Então, sim. Itajaí é diferentona. Legal, legal. Que massa. E eu te confesso que eu nunca tive tanta dificuldade para embasar perguntas vindas do Instagram, porque tu falou aqui, perguntem o que quiser. Galera que só veio babar ovo em ti. Deixa eu ler uma aqui. O trabalho... Não fizeram pergunta, só comentários. Só comentários. O trabalho da Andrea é fantástico. Ela é uma ótima ouvinte e sempre está se atualizando, cheia de habilidades. Merece todo o sucesso do mundo. Ele mandou duas. Ai, É querido. um colega seu lá da Imóvel, inclusive. Obrigada, queridos. Aí tem a Cris Martins. A Cris é de Rio Grande. Ela disse assim, acompanha a Andrea pelo Insta. Gosto muito da forma que ela fala de Itajaí. Ai, que querida. Legal, Beijo, né? Cris. Cris. A Cris é de Rio Grande, Martins. da cidade do lado de Pelotas, né? Uhum. É? Uhum. Então. E aquela coisa que eu te falei, né? Todo mundo falando assim, que você é muito legal. Obrigada. Fico feliz. Estão bem felizes com a tua participação aqui. E nós também. Que bom, fico feliz. Com certeza. Me pergunto, antes que você vá, como é que pode, né? Assim, tantos corretores, mas os poucos que tem de qualidade fazem uma grande diferença, né? Pouco, sabe o que eu quero dizer? Uhum. Assim, tem tantos corretores no mercado, mas poucos de fato fazem a diferença, né? É tão difícil ser diferente, é tão difícil ser compreensível e fazer parte daquela parcela de corretores que entende o que o cliente precisa. Acho que não é questão de ser difícil, Dago. Acho que é questão da gente realmente se doar para aquilo que a gente está disposto a fazer, sabe? Eu acho que tem uma grande diferença entre a pessoa que serve a pessoas
serve o próximo, e pessoas que estão ali de uma forma comercial. Para cumprir acho- tabela. É, exatamente. E não é só corretor, é em todas as áreas. Lógico, Todas sim. as áreas, todas as áreas. Se a gente parar para pensar, às vezes tu entra numa loja de roupa, por exemplo, tem 10 vendedoras. Às vezes tem aquela uma, duas que vende com carinho, com atenção, ela olha para ti, ela já te se tu chega assim, eu quero, sei lá, um calçado laranja. Tem gente que olha para tua cara e vai dizer, não tem esse calçado aqui. Agora outras vão dizer, olha, esse eu tô em falta, mas esse aqui é parecido, esse aqui é semelhante, sabe? A pessoa já te traz uma solução. E isso é realmente a raridade, porque em todas as áreas a gente vai ter uma grande maioria que não vai ter essa doação, sabe? Isso de servir o próximo, de servir a pessoas. Eu acho que isso que faz a gente ser um pouquinho diferente. Legal. Maravilha. Todos se olham. Toma um gole. O João tem alguma Toma. pergunta aí que eu interrompi ele. Eu acho também. Sim. Eu queria engatar nessa questão aí do corretor sendo vendedor, né? O corretor, ele é um vendedor, digamos, que vende uma coisa com uma margem alta, né? E ele tá justamente nessa parte aí que ele tá com a cabeça presente. Você acha que existe espaço hoje para profissionais que não estão presentes no momento? Tu diz presentes para aquela negociação, presentes para o cliente? Para solução, Pra para trazer a solução. Porque eu vejo muitas pessoas no piloto automático. E às vezes eu vejo pessoas que querem realmente resolver, colocar a mão na massa. E na questão corretor, né, isso é muito evidente porque o corretor é muito empreendedor, né? Eu acho que... Até eu acho que eu vou complementar a pergunta do João. Por favor. Porque a gente estava conversando sobre isso e eu vou complementar do ponto de vista de que nem tudo são leads, né? E talvez hoje o automático, né, seja muito captar leads, processar, enfim, mas até que ponto? Eu acredito que, infelizmente, há espaço. Há espaço porque a demanda é muito grande, sabe? A gente sabe que tem sempre gente querendo vender, sempre tem gente querendo comprar. Existe essas duas situações. E hoje a grande maioria das pessoas não está acostumada com atendimento de excelência. Então, por exemplo, quando tu é empreendedor, que tu tem a tua empresa, que tu tem funcionários, tu tem um olhar muito mais crítico de tudo, até do atendimento. Aí tu vai na padaria da esquina, tu é mal atendido, tu percebe isso. Agora, para a grande maioria das pessoas, aquele mal atendimento é o dia a dia. Sim. As pessoas não se importam com isso, porque elas não estão acostumadas com o atendimento de excelência. Tanto é que quando tu chega em alguém e que tu tem um atendimento de excelência, aquela pessoa te marca. Aquela pessoa faz com que tu tenha uma referência diferenciada. E eu acho que esse é o grande tchan do negócio, porque tu sai da mesmice, né? Tu te diferencia por conta desse tipo de posicionamento. Isso em todos os segmentos. Então, às vezes, hoje eu penso assim, eu acho que a experiência empreendedora que eu tive quando eu vim para Itajaí, nossa, me serve muito, 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 muito. Porque hoje eu só sou a pessoa autônoma que eu sou, autônoma no sentido de independente, sabe? De ter autonomia. De tipo assim, cara, às vezes eu tô com a negociação já lá na frente e fui, sabe? Se é um corretor mais iniciante que precisa de suporte, o que eu faço? E agora? Ele falou nisso, ele falou naquilo, sabe? A pessoa vai se debater um pouco, porque ela não tem essa liberdade de seguir. Hoje, dentro da imobiliária que eu estou, na Immobile, é uma maravilha, porque a Immobile é composta de pessoas independentes. Todos nós ali somos... É uma empresa, um organismo vivo, né? Exatamente. Todo mundo ali tem uma rotina independente. Corretor que muitas vezes está muito iniciante, que não tem esse know-how para seguir sozinho, daqui a pouco nem tem perfil para estar dentro da Immobile. Tem pessoas que, inclusive, se aproximaram de mim nesse meio tempo para entrar na Immobile, né? Tipo, às vezes pelo Insta, né? Como é que faço? Te acompanho. Isso é bem comum. Isso é quase que por semana alguém nos procura para entrar na Immobile. Essa vontade de fazer parte é muito grande.
E a primeira coisa que eu falo, cara, se tu não tiver perfil para trabalhar em alta performance, não adianta. Não vai dar certo. E hoje, infelizmente, a gente tem uma prestação de serviço muito aquém do que as pessoas realmente merecem. E de todos os segmentos. Às vezes, tu não chama uma pessoa para fazer um serviço na tua casa, a pessoa não demora, não te deixa esperando. Um montador, um hidráulico, um eletricista, uma pessoa que trabalha com mecânica no teu carro, alguém que faz qualquer prestação de serviço. Às vezes, as pessoas têm tanta coisa para fazer, tanta demanda, que realmente fica a desejar o atendimento de excelência. E aí, por isso, sempre vai ter. Sim. Uma pena. Eu tive uma experiência agora, há pouco tempo, eu fui numa loja, uma franquia, né, da L'Occitane, e eu queria comprar um presente para minha esposa. E eu não entendia muito da marca, mas eu sabia de um conceito que ela tinha por trás. Mas eu fui tão bem recebido lá. Sabe, ela soube explicar para mim sobre os produtos, sobre a filosofia da empresa e tal. Isso trouxe tanta riqueza do produto que acabei comprando até mais. Produto para minha irmã, para minha mãe, enfim. E achei legal, sabe? E como a gente é carente de dedicação, né? Virou uma experiência de compra, né, Dago? Virou uma experiência de compra. Legal. Incrível, é legal. Dani, tem um bloco final, né, que a gente abre aqui, que são questões que você gostaria que o DW tivesse, e está aberto aqui um canal para você fazer pedidos para o DW. A gente não pode se comprometer com o desenvolvimento, né, porque o João vai me sacrificar se eu prometer. Mas, João que lute. Mas o canal do pedido está aberto. O que você gostaria que o DW tivesse para te ajudar no dia a dia? Bom, deixa eu abrir aqui a minha lista de solicitações. Por acaso, esse caderninho... Caderninho... Não é nada. Cara, eu acho que sigam no ritmo que vocês têm de conquistar novas construtoras, né? Tem muita construtora foda, construtora de riquíssimo valor que a gente não tem ainda acesso, né, no DW, vocês sabem. Sim. Eu acho que a gente pode explorar mercados a longo prazo, tipo assim, eu vejo muito micro-regiões que vão ser um boom, sabe? E não só Brava e Balneário Camboriú e Itapema. Sim. A gente tem muito mais do que isso, né? Eu acho que a gente explorar essas outras regiões vai agregar bastante, porque aí nos traz mais leque de opções, principalmente no litoral, né, que é onde a gente consegue dar continuidade. Às vezes rola negociação assim, um cliente, sei lá, da Serra, tem um imóvel, quer comprar aqui e botar o negócio dele na negociação. É muito difícil, porque essas cidades litorâneas, elas conversam entre si. Agora, Lages, Brusque, Blumenau, né? Não é a mesma coisa. É outro universo. É outra coisa, é outro universo. Eu acho que o DW podia explorar mais, né? Tem um ícone ali, tem um filtro ali no segmento de terceiros que eu acho que poderia ficar melhor. Dos valores. Eu acho que ali é algo que podemos melhorar, aquele item ali, sabe? Onde a gente marca ali o valor dos imóveis para busca. Eu acho que isso também pode facilitar bastante. Por coincidência, estávamos falando sobre ele hoje à tarde. Sobre o novo filtro. Legal. Até para falar desse filtro, a gente trouxe uma modalidade de filtro que ela deu muito certo em outros aplicativos como o Airbnb e tudo mais, mas como ela não se encaixou para a gente aqui, até por uma questão de tipos de valor. Porque quando você tem um formato de aluguel, enfim, mundial, você consegue ter um valor mais planificado. E nós trabalhamos com ondas maiores desse gráfico. E por isso que esse filtro não deu certo. Mas a sua crítica é muito importante pra gente. Show. E a gente adora críticas. E pode ter certeza que já está sendo aprimorado. Que ótimo. Vai ficar muito Vai legal. melhorar muito mais, então. É isso aí. É isso aí, João. Né, João? Nós precisamos sacrificar o Dago, então. André, palavras finais. O que você gostaria de complementar nessa conversa maravilhosa? Bom, por mim, a gente ficava aqui bebendo vinho, pedia, então a gente também. né? A gente ficava aqui, ó, a gente pode picotando. ficar, a gente tem que liberar o Martin, na verdade. O problema não é isso, o problema é o Martin. O Martin se tornou um problema.
Cara, o pessoal da equipe aí, MWM, é isso? É isso, MWM. Eles são feras, eu acompanho todos os vídeos, vi todos os vídeos do canal até agora. E só carinho e muito amor pelo trabalho de vocês, de verdade, de coração. Não é de forma alguma bajulação, né? Assim, de uma forma muito verdadeira. Acho que o DWV veio para realmente renovar aí essa onda de corretores, né, do mercado. Acho que vocês têm um trabalho de lapidação muito bacana. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse movimento, da gente estar contribuindo, né, de eu poder estar junto com vocês e contem comigo sempre. E estamos para melhorar o mercado, elevar a régua, né, subir aí na excelência e fazer o melhor pelas pessoas. Somos compostos de mais pessoas, né? E as pessoas é que nos movem, as pessoas é que fazem com que o nosso trabalho esteja sempre ativo. Uhum. Eu acho que a realização de cada cliente é a realização da gente. Então, estou aqui para servir pessoas. Show, legal. Arrasou. Maravilha. E se você acompanhou até agora, não esquece de deixar o joinha. Hoje eu acertei o joinha, né, Martim? Deixe seu comentário. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. E aqui em cima está o QR Code para você que é corretor de imóveis e ainda não tem o DWV, tá vacilando demais, né, André? Com certeza, tá deixando de fazer várias negociações aí, sem a agilidade que o DWV vai te entregar. Então, para saber mais, acessa aí o perfil do DWV, entra no site, baixa o aplicativo, me segue nas redes sociais também, claro. Segue a equipe aí @andrea.passos. Legal. Fechou. Recebemos essa graça de pessoa, inclusive que é uma corretora de sucesso. Obrigado. Exemplar. Obrigada. Obrigado, inspiradora. Muito obrigada. Gratidão. Obrigada, pessoal. Obrigada. Valeu, galera. Valeu. Ai, que final lindinho.